E a pesquisa em mestrado começou dali? Foi mais ou menos nessa época que eu consegui me encaixar no mestrado com um assunto que me interessava. Qual era o tema da sua pesquisa? Foi sempre, no fundo, eu continuo preocupada com as coisas de antigamente, quer dizer, é a organização da informação. É sempre isso que me interessa, modalidades diferentes, mas foi nisso que eu trabalhei no mestrado. Onde foi o seu mestrado? É em algo que é paralelo à universidade. Aquilo na época chamava École Pratique d'Haute Étude. E é um Escola sistema Prática dos Altos de Estudos, altos né? estudos, mas é um negócio que é paralelo à universidade. Não faz parte da universidade, mas tem um estatuto meio assimilado, não sei bem. Mas, enfim, foi lá que eu fiz o mestrado, Em documentação, então. em documentação. E dali a senhora já engatou o doutorado? Quer dizer, foi uma coisa natural, uma coisa foi puxando a outra? Foi. Porque no mestrado, na pesquisa, eu descobri um nome que falava umas coisas que eu achava muito interessantes, diferentes, mas não conhecia a pessoa. Eu descobri que a pessoa dava uma conferência no lugar, eu fui lá, né? Quem que era? O que acabou sendo orientador do doutorado, Jean-Claude Gardin. E como é que Aí foi a fui sua lá. aproximação com ele? Foi tranquilo? Aí eu gaguejei, eu estava morrendo de medo, né? Se eu queria trabalhar com o senhor, eu disse, imagina comigo. Depois que eu descobri, ele nunca tinha orientado na vida, mas eu não sabia. Quer dizer, ele nunca tinha feito nenhuma orientação. A senhora Não, foi a primeira fui a orientando. primeira. Depois ele me apresentava para todo mundo dizendo, olha, aqui é a minha pequena exceção. Mas eu acho que eu só fui para frente porque eu não sabia disso tudo, né? Porque se soubesse, não teria tido coragem. Foi meio na cara de pau. Sim, mas porque eu não sabia. Eu achava que ele já devia ter orientado um monte de gente, E né? como é que era a vida universitária na França nesse período? Havia essa fermentação cultural, Tinha muita coisa, assim, muita muitos intelectuais facilidade. circulando. Aquela coisa toda. E hoje nós vamos no seminário do Foucault, não porque o Lacan outro dia. E a senhora Aquela chegou a coisa ver, toda. conhecer essas pessoas A todas? gente ia assistir tudo isso, eu não devia entender a metade, mas é lógico, faz parte, né? Você vai, olha, acha bonito, acha importante ter ido. Faz parte, foi um momento, né? A senhora trabalhava com livros, bibliotecas, e eu imagino que essas pessoas circulavam também por essas bibliotecas. A senhora lembra de algum episódio de ter encontrado pessoas? Não, eu só lembro do Roland Barthes me explicando direitinho que ele não tinha paciência para ir para a biblioteca, que por isso que ele tinha arrumado lá, inventado o sistema dele de análise, que eu já não lembro como é que ele chamava isso, que era para não precisar ir na biblioteca. Isso eu lembro, ele me explicou direitinho, que Quer ele dizer não que a senhora teve gostava. uma lição diretamente do Roland Barthes, Mas pelo contrário, né? para dizer que a senhora E era eu tentando dizer, dispensável. mas biblioteca é importante. Não, eu não gosto, é a análise imanente que ele... Não, eu não lembro o nome que ele dava. Mas enfim, ele explicou direitinho que não tem a menor paciência para a biblioteca. Eu E a passei. senhora morava onde lá em Paris? Ai, no início, num quartinho, no sétimo andar, sem elevador, aquelas coisas de aluno, né, de estudante. Aí depois foi melhorando um pouco a situação, um apartamentinho, mas sempre dentro de Paris mesmo. E foi ali que a senhora começou a trabalhar com o audiovisual, com a biblioteconomia Foi. relacionada? Foi o emprego que apareceu, né? Também não foi bem uma opção, mas chegou uma hora que estavam procurando alguém para organizar um curso de documentação audiovisual. Onde isso? No, Dependia da televisão francesa, estatal, né? Que tinha todo o Instituto de Ensino e Pesquisa, o Instituto Nacional de Audiovisual, que era o subordinado à televisão estatal francesa. E é lá que estava precisando de alguém que coordenasse o curso. Né? E foi aí que eu descobri a documentação audiovisual, esses ambientes espetaculares de televisão, né? Isso Esse ritmo todo. no momento em que as mídias eletrônicas estavam começando Mas a explodir. ainda não muito, hein? O pessoal filmava em 16 mesmo, viu? Né? Isso foi o quê? 73, 74. Não, o Betamax era o máximo, viu? É mesmo, é? Quer dizer que Era foi. chiquíssimo. Então tá bem. Bom, a gente vai falar um pouco de como foi a evolução desse universo da biblioteconomia, da documentação, porque muita coisa aconteceu depois disso, né? O Trajetória vai fazer um intervalo rápido, mas volta daqui a pouco. Você assiste ao Trajetória hoje com a professora Joana Smith, do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da ECA USP. Professora, a senhora esteve lá na França em contato com o início das pesquisas audiovisuais, né? Isso foi importante depois na sua carreira, na sua volta ao Brasil,
Que peso teve isso depois na continuidade das suas pesquisas, na sua carreira? Não, eu acho que foi muito importante. Por um lado, porque eu descobri uma paixão, né? Documentação audiovisual é lindo, é diferente de texto, a imagem funciona de outro jeito, quer dizer, isso tudo. Mas qual a diferença fundamental entre catalogar livros, documentos e audiovisuais? Na minha opinião, a diferença está no seguinte, que no caso do audiovisual o uso é diferente, né? Então, a partir daí que eu tento, de certa forma, formular algumas políticas que dizem que o tratamento tem que ser diferente. O uso no sentido da consulta? Da consulta, depois da reutilização da imagem, funciona diferente do que texto. Imagem funciona diferente que texto, né? Então, é a partir daí que eu acho que eles merecem, digamos, toda a documentação audiovisual merece uma atenção e um respeito maior do que normalmente se dá a eles. Hoje a senhora acredita que ainda se dá muita ênfase, muito foco na documentação do material textual, escrito? né? A cultura é essa, né? O resto é meio que, bom, é para ilustrar, mas eu acho que é muito mais do que isso. Tem ainda a ideia de que é um pouco descartável, ilustrativo? É isso, né? Menos sério, a não ser em alguns focos onde realmente a documentação audiovisual é o principal, né? E como é que foi o seu retorno ao Brasil? A senhora estava bem lá na França? Eu estava ótima. E por que voltar ao Brasil? Ah, não sei. Uma boa pergunta. De vez em quando eu acho que eu sou muito burra. A senhora se arrepende de ter voltado? Não, no fim não me arrependo não, mas também não adianta me arrepender, né? Porque agora eu voltei, agora é tarde, né? Que idade a senhora tinha quando teve essa... Quando eu resolvi voltar, eu devia estar com o quê? Uns 33, 34, por aí. Datas não é comigo. Mas, não, eu me dei conta que eu estava tão bem na França que mais um pouco eu perdi as raízes, que eu não estava mais em lugar nenhum, eu estava em todo lugar. A senhora já estava casada? Não. Mas eu estava muito bem lá. E foi isso que, de certa forma, fez com que eu dissesse, mas peraí, esse não é meu país. Eu sempre serei uma estrangeira aqui e as minhas raízes brasileiras, que eu não cheguei a conhecer, se eu continuar aqui, nunca vou conhecer. Foi alguma coisa por aí, além do que o mercado de trabalho lá estava ficando difícil também, naquele momento, competitivo, embora eu sempre tenha me virado muito bem lá. Mas foi realmente um momento aquele momento que eu te disse, peraí, o que eu estou fazendo na minha vida? É o divisor de águas, né? Ou divisor, vamos ou ficamos. E aí eu decidi que eu precisava voltar. Não me arrependo não, eu voltei. Voltou a São Paulo? Não, aí eu voltei para São Paulo para participar de um congresso em Salvador, com meu currículo debaixo do braço, para ver quem queria, né? Aí a UNB quis que eu fosse para lá, mas toda a documentação nunca chegou, então eu não soube que eles queriam que eu fosse para lá. No Rio queriam que eu fosse também, mas não tinha vaga naquela hora. Então a senhora era conhecida, porque muita gente mas não tinha doutor naquela época. Ah, entendi. Quer dizer, eu aparecia simplesmente com o título de doutor, pronto, todo mundo queria. Doutor na França e pronto. Sem me conhecer, mas precisavam de doutores, tá? A pós-graduação estava começando aqui, né? Então o leque de possibilidades era muito grande. Era grande. E a senhora optou por ficar em São Paulo? No fim, o que deu certo foi São Paulo. Mas não foi uma preferência explícita, Não, as coisas foram acontecendo. Foi acontecendo e quando fui ver... A senhora teve um convite da escola? O único convite sério, factível que eu tive naquele momento... Oficial mesmo? Oficial foi o da ECA. Quem a convidou? Eu voltei para casa. Foi o professor Luiz Milanese que ficou sabendo disso tudo, me ligou em Paris, eu devo isso a ele, né, dizendo, bom, se quiser a vaga é tua, mas você tem que vir até tal data em maio. Aí eu vim. Então o Milanese a encontrou lá em Paris? Mas a gente estava sempre em contato. Ah, entendi. Ele havia sido seu colega? Não, ele foi meu bicho. Né? Ele entrou um ano depois. Mas, de fato, a gente se conhecia, porque era tudo curso de biblioteconomia. Ele já estava dentro da universidade. E a gente se correspondia. E por isso mesmo ele sabia que eu estava por lá e que eu pensava em voltar mais ou menos. Esse contato sempre existiu. Então a senhora voltou em 81, é isso? Quer dizer, foi em 81 que a senhora que eu voltei. Criou em maio laços de 81, com a universidade aqui. Foi. E como é que foi? Já na graduação, a senhora já começou a dar disciplinas? Como é que foi a adaptação? Aliás, eu fui professora voluntária antes. Antes de sair,